Olá, amigo internauta, esta é a TV PCI, o portal de vídeo o canal de vídeo do portal Cidade de Itapira. O programa Conversa de Gente Grande de hoje recebe aqui em nossos estúdios o Eduardo Jacó, é o governador do LC3, do distrito LC3 do Lions Club aqui da nossa região sudeste, né? E o Eduardo Jacó é médico, ele é graduado com especialização, né, na Faculdade de Medicina da USP, é ginecologista e obstetra do Hospital das Clínicas, tem mestrado em ginecologia e pós-graduação em saúde pública, administração hospitalar, auditoria e perícia médica, gestão empresarial, auditoria mecânica e gestão de processo. Ele ingressou no leonismo em dezembro de 1981 no Lions Club de Ipitinga, centenário, onde ocupou vários cargos, tendo sido presidente em 3 gestões. Passou por vários cargos no distrito, divisão e vice-governadoria. Na 14ª convenção do distrito LC3 em Campinas, foi eleito governador para o ano leonístico de 2013 e 2014. Cuja posse aconteceu na Convenção Internacional do Lions Club na cidade de Hamburgo, Alemanha. Ele já recebeu vários prêmios de excelência como presidente do clube, de divisão, de região e segundo vice-governador. Ele é um orientador certificado nas oficinas de extensão realizadas em Leme, em Campinas, fundador do LC Tabatinga Renascer, é companheiro de Melvin Jones. Boa tarde, Eduardo Jacó, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Sabemos que o senhor está aqui por uma visita oficial à entidade itapirense. Aqui as nossas boas-vindas e vamos tentar aqui descobrir um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais no que é o Lions Club. Boa tarde. Boa tarde, Nino. Boa tarde, Anderson, que está aí nos auxiliando aí. Boa tarde a todos os internautas, né, do portal Cidade de Itapira. É com muito prazer, com muita honra que aqui nós estamos na Cidade de Itapira para falar um pouco a respeito de Lions e um pouco também desse clube majestoso e glorioso que é o Lions Clube de Itapira. Bom, aqui o Dr. Eduardo Jacob está com a sua esposa. Boa tarde. Para dizer que nós não somos machistas, né? Boa tarde a todos. O seu nome prazer. Completo? Liliane. Tá bom, Dr. Jacob. Eu acho que eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do que é o Lions, né? Vamos começar por aí, né? Quando, onde e por que iniciou esse movimento? Muito bem, Nino. O movimento de Lions ele surgiu no mundo, nos Estados Unidos, em 1917. O nosso idealizador foi um securitário de nome Melvin Jones. Nessa época, em pleno pós-guerra, da primeira pós-guerra, eles se reuniam sempre para discutir a crise econômica, o que eles iam fazer. E Melvin Jones um dia levantou-se e disse o seguinte: nós que somos tão bem-sucedidos e sempre nos reunimos pelos nossos negócios, devemos também pensar um pouco nas outras pessoas. E ele tem uma frase muito conhecida no nosso mundo leonístico: nenhum homem vai muito longe se não começar a fazer alguma coisa por alguém. Isso foi em 1917, e de lá para cá foi fundado nos Estados Unidos. Depois o próximo país foi o Canadá, aí já virou Lions Internacional, e daí para frente foi se espalhando no mundo todo. Hoje nós estamos em aproximadamente 208 países no mundo, né? Somos aproximadamente 1.400.000 associados, falando 22 línguas. Então é um movimento mundial, né? É tido como a maior e a melhor, né, organização de prestação de serviço no mundo. Temos uma cadeira na ONU, exatamente pelos serviços de Lions prestados à comunidade a nível mundial. E por que o nome Lions?
O Lions é o seguinte, esses securitários, eles reuniam-se em vários clubes na cidade de Chicago. E um dos clubes onde eles mais se reuniam chamava Clube de Leões. Então, quando surgiu essa ideia de você ter esse movimento, de você poder auxiliar as pessoas, foi exatamente nesse Clube de Leões. Então, daí para frente, começou a se chamar Lions, né, que a tradução são leões. Né? Então, no mundo, ou na língua espanhola, é chamado Clube de Leones. Né? No Brasil, a gente usou a nomenclatura de Lions, que ficou, então, no Brasil é conhecido como Lions, Associação Internacional de Lions Clube. E cada cidade tem o seu Lions Clube de Itapira, Lions Clube de Ibitinga, Lions Clube de São Manuel e assim por diante. Perfeito. E para a gente entender essa entidade, a gente poderia estabelecer uma relação, por exemplo, com o Conselho Regional de Medicina, com a APM, a Associação de Pais e Mestres, com o Senai, onde é que ela se enquadra? Certo. Talvez aqui eu estou entendendo a sua pergunta, quer dizer, esse nome Lions, vamos dizer assim, o que ele significaria, talvez o conjunto dessas letras. Quer dizer, ele tem uma tradução que é leão, né? Mas essa letra tem sim um significado para nós, que nem Conselho Regional de Medicina, CRM, certo. Né? A PAI, Associação dos Pais e Amigos. Né? Então, Lions significa L de liberdade, I de igualdade, O de ordem, N de nacionalidade e S de serviço. Essa nomenclatura na língua inglesa. Porque o senhor disse que na Espanha é Leones. É, Leones, mas o significado é isso daí. Ah, tá certo. O significado que significa esse Lions é exatamente isso daí. Uma identificação, né? Uma identificação da Sendo o Lions uma organização internacional, como é estruturada administrativamente até chegar, por exemplo, ao Lions de Itapira? Assim, que nós temos, nós temos um presidente internacional. Então, por isso que ela é uma associação internacional. Essa associação internacional, ele tem vários diretores internacionais, que são divididos em 17 áreas administrativas ao redor do mundo. A nossa área administrativa é a de número 3. Ela engloba o México, o Caribe e toda a América Latina. Essa área administrativa 3, o Brasil está dentro dela, e dentro do Brasil nós somos divididos em 4 grandes regiões, pela dimensão do nosso país. Então nós temos uma região chamada LA, o L é de Lions, região A, que pega a região Norte e Nordeste. O LB, a Centro-Oeste. O LC, que é a nossa, pega a região Sudeste. E o LD pega a região Sul e um pedacinho da Centro-Oeste. Então, essa aqui é mais ou menos a nossa divisão. E essa região... Só complementando. Dentro dessa região, como eu falei para você, nós temos o LC, né? Então, nesse distrito que nós chamamos LC, nós somos divididos em 9 distritos menores. Então, o nosso distrito é o LC3. E o Lions Clube de Itapira faz parte do LC3, do qual nós somos o governador. E essa região LC3, ela parece que dá um trabalho grande para o governador, porque são... É uma região... o LC3, ele abrange hoje aproximadamente 112 cidades. Mas nós somos hoje em 69 clubes, né? E em aproximadamente 46, 47 cidades. Porque tem cidades que tem mais de um Lions Clube. Por exemplo, Campinas tem 9 Lions Clubes, Piracicaba tem 6, Rio Claro tem 2, e assim por diante. Né? Então nós temos ainda muitas cidades que nós podemos ainda crescer e podemos expandir. Mas nós estamos a nossa região é grande, né? Ela vai desde Poços de Caldas
e Arceburgo, que pertence ao estado de Minas Gerais, depois todo o resto é dentro do estado de São Paulo, mas nós pegamos Mococa, Poços de Caldas, Vargem Grande, Mogi, Campinas, toda a área de Campinas, chama região metropolitana de Campinas, depois vem Sumaré, Piracicaba, Nova Odessa, Hortolândia, Americana, Limeira, Rio Claro, Araraquara, São Carlos, Ibitinga, depois uma região de Botucatu, chegamos até Coronel Castelo Branco com Itatinga. Então é uma região grande. Na verdade, a sua função é comandar cerca de 1.650 pessoas, companheiros? Isso, são os nossos... Só os leões, né? Fora as... são os associados. Associados são os companheiros leões e as companheiras leão. Tá. Né? Agora, tem as domadoras, que são as esposas que não se transformaram ainda em companheiras leão, que é um movimento que Lages Internacional está incentivando bastante que as mulheres também se tornem associadas. Bom, eu percebi que tem várias cidades que o Lions pode se instalar. Existe algum trabalho nesse sentido? Aqui na nossa região tem cidade que não tem Lions? Tem cidade que não tem Lions. Em toda a região, né? Porque o nosso distrito LC3, nós temos 9 regiões, né? Só dividido em 9 regiões. Né? E em cada região nós temos várias cidades. Agora tem trabalho sim, então a gente tem os nossos presidentes de região, presidente de divisão, que começam a ver as cidades que têm potencialidade, começam a trabalhar. Nós temos um assessor que é especializado na parte de formação de clubes, de núcleos, né? Nós temos várias modalidades de clube de Lions, por exemplo, nós temos Lions universitário, né? Que é composto dos universitários, ex-universitários. Nós temos um Lions Clube Cibernético, que é um Lions que trabalha muito com a internet. Quer dizer, ele tem uma parte presencial, mas ele tem muito de internet. Nós temos o Lions, quer dizer, para jovens, que é chamado de Léo, né? Também. Então, núcleos que são... Para a gente ter um clube de Lions, a gente precisaria ter pelo menos 20 associados. Então, quando você não tem 20 associados, você pode formar um núcleo. E à medida que esse núcleo for crescendo, a hora que ele chegar com 20 associados, ele pode se transformar num clube. Caso alguma cidade, alguém que esteja nos assistindo agora ou venha assistir mais adiante e tenha interesse, ele tem algum lugar que ele possa entrar em contato? Como é que é? Tem. Vamos dizer, nessa região, né, nós temos, por exemplo, o Jair, que além de ser presidente do Lions Clube de Itapira, é também o nosso presidente de região. Então, o Jair é um canal, né? E ele pode entrar em contato com qualquer clube de Lions que for próximo da cidade dele, com o presidente do clube, e esse presidente de clube vai acionar os nossos assessores a esse respeito, e nós vamos até a cidade, fazemos reuniões com as pessoas que estiverem interessadas em participar do movimento esse que, sem sombra de dúvida, é um grande movimento e que toda cidade, que se possível, deve ter um clube de Lions, porque é uma maneira de você poder ajudar as pessoas. Perfeito. O que é o termo WeServer? Certo. Dentro do nosso, se você pegar o logo do Lions, você vai ver assim, tem 2 leões, né? Assim, 2 faces de leões, né? Uma olhando um lado, outra olhando o outro. E embaixo é escrito WeServe. Esses leões, eles representam exatamente um passado, tem um que está olhando para trás, que é o passado. Um passado que nós falamos que é um passado de glórias, um passado de luta, um passado cheio de todas as dificuldades que teve desde o início da formação dos clubes até hoje. E toda uma experiência. E o outro olhando para frente, que é o futuro, né, para onde o Lions, o movimento leonístico, deseja caminhar. E embaixo está escrito WeServe. A tradução chama-se, né, Nós Servimos. Então, para o leão, para os companheiros leão, para quem é do Lions, o servir não é simplesmente o verbo servir no sentido assim, eu estou servindo. É uma filosofia de vida. Por que filosofia de vida? Porque o servir significa exatamente você poder doar,
o seu tempo, você poder fazer algo por alguém que necessita, de você poder dar oportunidade a uma pessoa, de você poder dar o seu ombro amigo para alguém, de você poder pensar talvez mais no outro do que em você. Então, realmente é uma filosofia que ela tem uma filosofia cristã, né? Como Cristo falou um dia, eu vim para servir e não para ser servido. E é baseado nisso que o Lions tem esse movimento. Então, we serve, quer dizer, nós servimos. Nós estamos para prestar o serviço. Qualquer entidade, qualquer um município, um poder público que necessite de alguém para que, em termos de prestação de serviço, o Lions está sempre à disposição para poder emprestar as suas mãos, as suas cabeças e todo o seu esforço para que a gente cumprir o nosso lema. É um trabalho mais de natureza coletiva, né? Quer dizer, sair do individual em função do benefício da coletividade. Isso. E é uma oportunidade também que você tem, quer dizer, quem entra no movimento leonístico, você tocou num ponto muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? De você crescer um pouco internamente, de você desenvolver o ser e não se preocupar muito com o ter. O ter, a gente sempre diz, o ter é uma coisa perene, é uma coisa que acaba. O ser é eterno. Então, essa é uma grande oportunidade que o movimento leonístico oferece a todos aqueles que adentram. Bom, e por que o que leva, né, uma pessoa a fazer parte disso? Quer dizer, qual é o principal chamamento? Todos nós podemos fazer parte de Lions. Quer dizer, o Lions é uma entidade que não visa credo, não visa cor, quer dizer, é um movimento universal, ecumênico, respeitamos todas as religiões, todos os costumes. Então, primeiro é isso, ele é universal. E segundo, são todas as pessoas de bem, que têm isso que nós acabamos de dizer, né? Que tem esse perfil de poder ajudar alguém, que tem esse perfil de doação. Entendeu? Não é doação que a gente diz assim, dinheiro, é doação realmente do seu tempo, é a doação do seu conhecimento, aquela que tem a vontade de compartilhar tudo aquilo que ela recebeu das mãos divinas. Seja o seu conhecimento, seja até a sua riqueza, mas você tem a oportunidade de compartilhar. Então, essas pessoas são as pessoas que realmente adentram o movimento, abraçam o movimento e, com certeza, vai fazer muito bem ao movimento, mas pode ter certeza que o movimento vai fazer muito bem a elas também. E como que essa pessoa ela faz para ser um associado? Bom, ela pode procurar, quando falamos de livre e espontânea vontade, vamos dizer, um cidadão, uma cidadã aqui de Itapira que queira ser associado do Lions. Basta procurar o Lions, a sede do Lions. Geralmente, os companheiros leões, as companheiras leões, as domadoras, são pessoas conhecidas dentro da sociedade. É só procurar, mostrar essa disposição e o clube, com certeza, irá chegar até ela, né, passar todas as orientações, todas as instruções, explicar melhor, quer dizer, detalhadamente todo o movimento. Outra maneira é o clube agora que vê dentro da sociedade pessoas com esse perfil que nós acabamos de dizer e convidam para que elas venham para dentro do movimento. Quer dizer, então são as maneiras que você pode adentrar o movimento de Lions. Bom, às vezes algo que de repente impede as pessoas de participarem é a questão do tempo. Quer dizer, apesar de uma das questões serem a doação desse tempo, mas às vezes a pessoa fala, mas espera aí, eu também não posso doar muito tempo. O quanto é esse tempo? O tempo, em relação àquilo que você faz, ele é muito pequeno. São reuniões, alguns clubes têm reuniões semanais, uma vez por semana, alguns clubes têm reuniões quinzenais. E nas campanhas que você vai doar também, quando você vai. Agora, no Lions, nós temos essa vamos dizer assim, essa mobilidade. Muitas vezes você não pode participar de uma campanha. Você tem um compromisso, ou você está com uma coisa agendada para você. Não há problema nenhum.
Na outra você vai participar. O importante é que você esteja sempre ativo. Quer dizer, não participar nunca não existe. Certo. Né? Aí Mas aí não participa nem da entidade. Mas, ocasionalmente, tudo bem. Então, esse tempo é um tempo relativamente pequeno. Por quê? Quando você divide isso entre vários companheiros, entre 30, 40, né? Uma atividade, não é tanto tempo que vai tomar de você. E você vê que dentro do Lions a gente tem uma série que chama de instruções leonísticas. Uma delas é como você administra o seu tempo. Então, o Lions, além de você ter essa oportunidade de ajudar as pessoas, ele é um movimento que permite você também a fazer cursos, hoje muito pela internet, cursos esses sobre liderança, administração de tempo, administração de conflitos, então os empresários que necessitam. Nós temos uma gama enorme. Então você também aprende dentro do Lions. Ele também é uma escola, entendeu? Quer dizer, o movimento leonístico. Nós servimos, mas ao mesmo tempo o movimento também serve a você. Porque você ganha, você aprende, você cresce. Um dos grandes problemas que a gente percebe é que às vezes a pessoa não associa esse tempo que é doado com o prazer que ele que vem com a doação. Perfeitamente. Né? Que nós falamos, que eu acabei de falar, quer dizer, quando você doa seja o seu tempo dentro de uma atividade, aquilo faz bem a quem recebe. Mas você pode ter certeza que vai ser muito melhor para quem faz. Exatamente, perfeito. E como é que, dentro da sua avaliação como coordenador, você classifica a importância do Lions Clube de Itapira para a nossa comunidade? Ora, o Lions Clube de Itapira é um clube de excelência dentro do nosso distrito. Já há muito tempo ele vem com um trabalho com a Guarda Mirim e com a escola que nós já visitamos por outras razões, que nós tivemos aqui como segundo vice-governador, primeiro vice-governador, e hoje, daqui a pouco, estaremos fazendo a nossa visita como governador. Quantas pessoas, nesses 20, 22 anos que essa escola serve ao município de Itapira, quantas pessoas que de lá saíram e são hoje grandes cidadãos itapirenses, ou, vamos dizer assim, grandes cidadãos brasileiros? Quantas crianças que, se não tivesse essa oportunidade, talvez hoje seriam pessoas que não fossem uma pessoa de bem. Então, esse trabalho, junto com todo o trabalho que se faz na parte social, de assistência às entidades, né? Esse trabalho da escola de Itapira, eu classifico como uma das mais importantes que eu tenho dentro do movimento. É um orgulho para nós do distrito LC3 ter um clube que cuida da formação de jovens, como faz o Lions Clube de Itapira. Então, para nós, realmente, como governador, vir a Itapira e visitar essa escola é de encher os olhos e sair daqui realmente extasiados. Principalmente, né, nós, que esse ano o nosso lema enfoca bastante a educação. O trabalho do Lions aqui Itapira, da Guarda Mirim, que agora é AIPA, né? É realmente um trabalho fantástico. E o complexo lá de estrutura física hoje, né, Jair? Ficou uma coisa realmente modelar, pelo menos dentro daquilo que a gente tem visto por aí. Realmente é fantástico. Você fez um passeio sobre a questão dos Lions Clubes no Brasil. Hoje no mundo, quantas pessoas mais ou menos estão envolvidas nisso aí? Hoje no mundo, aproximadamente 1.400.000 pessoas associados estão envolvidos no movimento de Lions. Como nós colocamos ali logo um pouco mais atrás, isso distribuído praticamente em 208 países no mundo todo. Então, talvez... Quantas línguas? 22 línguas. 22. Talvez hoje, no mundo todo, deva ter, se tiver, 20 países que o Lions ainda não chegou. Ah, que beleza. E de que forma que o Lions dirige seus recursos em prol da comunidade no mundo? Quer dizer, existe repasse do Brasil para outros países ou o contrário? Isso. O Lions
ele tem uma associação internacional. Então o Lions, ele tem um braço, que nós chamamos assim, um braço social do Lions, que é a nossa fundação. Fundação de Lions Internacional. É através dessa fundação é que Lions assiste ao mundo. O mundo todo, quer dizer, os associados, não só associados, podem contribuir para essa associação. Então, é uma contribuição espontânea, e quando você contribui com uma quantia, por exemplo, hoje é $1.000, Lions te dá a maior comenda que Lions entrega a alguém que faz uma doação a essa entidade, chama uma comenda que chama Melvin Jones, que é o nome do nosso idealizador. Esse dinheiro arrecadado no mundo todo, ele tem algumas finalidades. Por exemplo, uma catástrofe. Tsunamis no Japão, tsunamis na América Central, terremotos, maremotos, enchentes. Para você imaginar, pouco tempo atrás, aqui Capivari recebeu um auxílio, Rio de Janeiro recebeu um auxílio. Qualquer catástrofe no mundo, aonde está comprovado que no mínimo 100 pessoas ou estão desabrigadas ou tem um envolvimento de 100 pessoas, de imediato é entrar em contato com o Lions Internacional e ele libera $10.000 para os primeiros socorros. Isso é no mundo todo. Quando as catástrofes são maiores, é lógico que as quantias são bem maiores. Geralmente, Lions é o primeiro a chegar em época de catástrofe e é o último a sair. Outra ação, chama-se Side First, que é a visão. É um programa de visão, de cuidar da visão. Então, quando ainda os nossos governos não davam muito conta ainda em fazer a cirurgia de cataratas, foi o Lions que a nível mundial lançou um programa de cirurgias de cataratas, construção de centros oftalmológicos, né? Aqui no nosso estado, em Taquaritinga, tem um centro oftalmológico do Lions que só para cuidar disso daí. Então, a catarata foi bastante divulgada. Campinas teve também alguma coisa. Campinas tem. E esse centro de Taquaritinga exatamente um convênio junto com a Unicamp. Isso. Quem toca lá são os médicos da Unicamp. Hoje, ele está combatendo a cegueira infantil reversível. O que quer dizer isso? Crianças que têm baixa visão ou que nascem com algum tipo de problema, hoje é uma verba grande que vai para isso daí. Outra linha é a erradicação mundial do sarampo. Então, no Brasil, graças a Deus, o sarampo está quase praticamente erradicado. Aqui na região sudeste, a gente diz que é muito raro ter sarampo. No nordeste ainda tem um pouco. Mas nós temos, por exemplo, no continente africano, Índia, chega a morrer 900 crianças por dia de sarampo. Então, o Lions, há 3 anos atrás, lançou essa campanha a nível mundial. E você vê a importância que tem a fundação, que a fundação Bill Gates, Melinda Gates, do Bill Gates, fez uma proposta. Para cada $2 da fundação, ele dava $1. Mas ele só daria esse $1 na hora que a fundação tivesse arrecadado $10 milhões. E tinha um prazo. Antes de vencer esse prazo, a fundação já tinha arrecadado $10 milhões. Ele colocou mais $5 milhões. Com esses $15 milhões, essa taxa que eu falei para você, de 950 crianças, caiu abruptamente já para 420. Ainda é muito alto. Muito alto. O Bill Gates, sensibilizado com isso, falou, olha, mantemos a nossa parceria mais 3 anos. Então, hoje é um outro programa. Um outro programa também que é a nível mundial, é um programa que chama Lions Quest. Aqui em Itapira já tá implantado. É um programa que você trabalha a criança, a escola e os pais. Então, lá treina os professores, dá todo o material para o professor e, geralmente, o poder público entra com a parte que é das crianças e dos pais das crianças. Também é um programa que visa a você educar as crianças, evitar drogas, ausência, diminuir falta em aula, civismo, vamos dizer, é formação do cidadão. Né? Então,
Esses aí, vamos dizer assim, são alguns... São os principais. São alguns, vamos dizer, para onde vai o dinheiro do Lions a nível mundial. Perfeito. E você vê, é pouco, às vezes, divulgado, né? Ou é divulgado e não chega totalmente na população, né? O Jair acabou de lembrar bem uma outra ação do Lions a nível mundial. É a preservação do meio ambiente. Nossa. Então, nós temos campanhas contínuas de plantar árvores, de lixos recicláveis, né? Então, há 2 anos atrás, numa campanha, foram plantados a nível mundial mais ou menos 10 milhões de árvores pelos clubes de Lions no mundo todo. Bom, eu quero já deixar aqui gravado o seguinte, né? Eu faço parte do Conselho do Meio Ambiente da cidade. Ontem nós tivemos uma reunião com um técnico da Exalc, né, de Piracicaba. A gente está pretendendo fazer uma nova lei de arborização urbana no município e nós vamos procurar vocês. Fica aqui. E eu gostaria também já que isso daí, porque isso é muito importante, ao vocês terem essa lei, entendeu? Que repasse a nós, que nós levaremos isso a outros clubes para que eles façam também um planejamento de arborização. Se cada cidade realmente arborizasse bem a sua cidade, com certeza a gente ia diminuir bastante os problemas. Nossa, a gente se depara com cada problema, porque inclusive questão cultural, por exemplo, poda, irregular, mas aí isso é um outro assunto, né? No momento a gente conversa, tá certo? Quais seriam, qual é a sistemática utilizada dentro da organização do Lions pelos dirigentes e como é que funciona isso? Quer dizer, como é que vocês organizam esse processo, todas essas atividades? Então, como falei para você, tem toda aquela estrutura administrativa e cada distrito ele tem um governador. Então, o governador, vamos dizer, você é como se fosse um gerente de uma grande empresa multinacional. Existem metas, que são metas do próprio Lions Internacional, em termos de você ter um desenvolvimento do seu quadro associativo, de abertura de novos clubes, né, de novos núcleos, como você fideliza o seu associado, né, e compete ao governador. Agora ele tem toda a estrutura do governador. Então nós, governadores, nós temos os nossos presidentes de região, que vai comandar cada região, temos nossos presidentes de divisão, porque cada região ela é dividida geralmente em 2 divisões, né? E aí os clubes. Então começa tudo pelo clube. Então cada clube e cada governador geralmente tem as suas metas também, vamos dizer assim, conciliadas à meta do nosso presidente internacional do ano. Então, diante disso, ao governador compete toda essa, quando nós fazemos a nossa visita oficial, exatamente a gente vem para conversar com o clube, ver as dificuldades que o clube tem, o que está tendo, quais são os projetos que eles têm dentro em cumprir aquelas metas, o que a estrutura administrativa do distrito pode auxiliar o clube, né? Então é um trabalho mais em conjunto, né? E é assim que o Lions funciona. Então o clube tem reuniões periódicas com seus presidentes de divisão. Nós, por ano, temos 4 encontros distritais, onde nós também vamos conversar com os presidentes de divisão, presidente de região, presidente de clube, conjunto com o governador, e aí a gente tem uma visão panorâmica de todo o distrito, porque nós, governadores, temos que fazer uma visita oficial em cada clube, pelo menos uma oficial. E muitas vezes, agora, nós começamos nosso mandato de julho a julho, então começamos aí em julho, você toma posse, você vem, então praticamente agosto, setembro, estamos em outubro. É lógico que eu não visitei todo o distrito ainda. Então, mas eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo numa outra ponta que eu não fui ainda. Então é através desses encontros regionais que a gente acaba sabendo. E como governador, a sua função é visitar todos os distritos? Todos. Eu tenho que visitar todos os clubes, pelo menos uma vez nesse ano que a gente chama nosso ano leonístico. Logicamente, a gente acaba em alguns clubes indo mais vezes, né? Alguns
para a gente estar presente em suas atividades, ou dando posse para novos associados, e outros a gente vai também para ajudar, porque alguns clubes às vezes estão passando por um período mais difícil. Cada governador tem um lema. Sim. Qual que é o seu lema? O lema nosso esse ano, como falei para você, ele é focado na educação, né? Então, nosso lema é educação, forma, transforma e integra. Vamos dizer, o que nós queremos com isso é que cada clube utilize dessa ferramenta poderosa que é a educação, a qual eu acredito e sempre sonhei que só através da educação nós podemos transformar o homem. Então, utilizar a educação em todas as suas formas, seja pedagógica, seja uma educação especial, seja educação ambiental, que faça dessa educação uma maneira de que nós possamos dá licença. Que nós possamos fazer com que realmente a gente acabe, diminua pelo menos, né, essa distância entre nós que somos considerados cidadãos com todo o nosso direito de cidadania e aquele ao qual nós temos que ficar auxiliando e de manhã à tarde à noite. Então queremos realmente ensinar através da educação a que ele tenha o peixe, mas que também ele saiba pescar. Existe algum critério de análise para essas visitas? Como é que é esse processo? Quer dizer, de repente é possível algum clube estar enfrentando algum problema, então essa visita ser antecipada, enfim, qual que é Geralmente os clubes que eles acabam agendando as visitas, né, do governador. Mas o governador também, você pode, a gente chama assim, proativamente, ao saber que tem um clube de alguma região que está com um pouco mais de dificuldade, você aproximar desse clube e tentar reabilitá-lo ou levar, né, muitas vezes, que eu falei para você, nós temos assessorias em várias áreas, né, e levar o nosso assessor que possa agora resolver o problema que ele está tendo. Certo. E você falou já da importância do Lions Clube de Itapira, mas o que eu queria saber é o seguinte: existe algum tipo de graduação dentro dessa organização? Quer dizer, como é que o Lions Clube de Itapira se posiciona dentro do LC3? O Lions Clube de Itapira, dentro do LC3, vamos dizer assim, ele é um clube que chama-se um clube de excelência. É um clube que, como dizer assim, todos nós podemos melhorar, né? Mas o Lions Clube de Itapira, eu vou agora na nossa reunião administrativa, né, ver aonde é que eu vou pegar que eles possam ser assim, mais do que excelentes, entendeu? Então é como se diz assim... Você não tem sossego. Exato, quer dizer, eu não posso, quer dizer, eu tenho que dar uma meta mais desafiadora para eles, né? Certo. Porque é um clube que realmente, como falei, é um orgulho para nós, para qualquer governador que aqui passar, ter um clube estruturado, um clube com lideranças, um clube que presta um serviço maravilhoso para a comunidade itapirense, né, ao nosso distrito, porque nós utilizamos os nossos companheiros e companheiras do Lions Clube Itapira para nossas assessorias. Então, como eu falei para você, o Jair aí, todo governador recorre ao Jair pela sua dedicação, pelo seu amor ao leonismo, pela sua capacidade administrativa e pela sua dedicação ao movimento. Então, o Jair, às vezes, a gente até sacrifica um pouco o Jair, como eu fiz esse ano, né? Quando eu escolhi para ser presidente da região, e ele era hoje o presidente do Lions Clube de Itapira. Mas eu tinha certeza que eu estava escolhendo a pessoa correta, a pessoa certa, porque eu aprendi uma vez com um padre que passou por Ibitim, que dizia assim: Jacó, quando você quer dar alguma coisa para alguém, dê sempre para quem não tem tempo. Porque para quem tem tempo não adianta, que não vai fazer nada. Então, eu baseado nisso, eu fui em cima do Jair. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta, aliás, você fique totalmente à vontade para responder, porque essa é até uma curiosidade
minha, né? A questão política, né? A questão política, ela está aí atuando, as pessoas têm suas preferências, e eu vejo que o Lions, ele consegue se manter de uma certa forma equidistante, né, dessa questão, principalmente da política partidária eleitoral. Qual é o segredo disso? Se é que existe um segredo. Não, o segredo é o seguinte: dentro dos nossos propósitos, né, a gente tem os propósitos e o nosso código de ética. Dentro do nosso propósito, uma das coisas é exatamente essa, né, que a política partidária ela não faça parte. Quer dizer, respeitamos todas as opiniões políticas individuais de cada um. Mas o Lions, como entidade, ele é apartidário. Então, todas as siglas partidárias podem estar lá dentro do Lions, né? Por quê? Porque nós sempre estamos aqui, como somos uma entidade de prestação de serviço, nós sempre temos que estar do lado, vamos assim, ajudar o poder público. Sim. Quer dizer, é uma das funções nossas, é serviço. E o poder público sempre precisa. Não é? Então, se hoje o poder público é do PSDB, ou se é do PT, se é do PPS, do PSB, o Lions está sempre à disposição em auxiliar. Agora, dentro do Lions, né, quer dizer, aqui mesmo, hoje, eu visitando, quer dizer, o prefeito é um companheiro Leão, dentro da galeria de prefeitos que eu vi lá, tem vários prefeitos que já pertenceram ao Lions. Por quê? É um movimento que concentra liderança. Automaticamente, essas lideranças serão vereadores, prefeitos, diretores de entidades da cidade, ligados a algum movimento. Então, como o Lions consegue é exatamente isso, porque faz parte dos nossos propósitos, que nós não deveremos discutir política partidária e nem religiosa dentro das nossas reuniões. Respeitamos a todas. Tipo assim, né? Distribui, mas não tolhe, né? Quer dizer, separa, mas não tolhe o direito da pessoa. De maneira alguma. Pode exercer, se dentro do quadro associativo alguém quiser ser candidato a vereador, tudo bem. Vai ser candidato a prefeito, tudo bem. Quer dizer, se dentro do grupo tiver 2, 3 candidatos a vereadores, tudo bem. Eles estão lá, podem chegar, falar, conversar, mas a gente não discute o problema político dentro das reuniões de Lions. Perfeito. Bom, nós estamos encerrando aqui o nosso tempo, que já estourou faz tempo. Mas acho que são informações que a gente teria que buscar mesmo, né, e passar. E aí as suas considerações finais. Nino, olha, quero mais uma vez agradecer esse espaço, né, enorme que você está dando para a Associação Internacional de Lions Clubes, ao qual hoje eu represento como governador do nosso distrito, LC3, e eu gostaria muito, é imensa a gratidão, porque nós precisamos divulgar o nosso movimento, nós precisamos que a população saiba o quanto que é bom participar do movimento de Lions. Nós precisamos que a população, seja ela do poder público, seja elas entidades, que procurem o Lions Clube, hoje estamos falando aqui de Itapira, procurem o Lions Clube de Itapira para que eles possam servir. Quer dizer, é um prazer imenso a nós, leões, poder servir a todos. E muitas vezes a gente não está servindo mais, porque a gente muitas vezes não está sabendo. Então, que vocês, população de Itapira, procure o Lions Clube de Itapira, que nós estaremos sempre à disposição e sempre com muita satisfação em poder servir a todos. Só para a sua informação, nós começamos a nossa entrevista, nós tínhamos quantas pessoas conectadas, Anderson? Quase 700. Não, no início. No começo já? E manteve? Manteve a média, agora está 646. Tá. Então, nós, em torno de 700 pessoas acompanharam aqui a nossa entrevista, né? Agora está com 646, porque já percebeu que já está no fim, né? Está terminando. Eu quero agradecer ao Eduardo Jacó, governador do LC3, né? Aqui do Lions Clube da nossa região, ao Jair Alves Pinto, presidente aqui
do Lions, que está sempre aí, pela terceira vez, aliás, mas sempre eterno presidente, né, gente? Sempre ali contribuindo de alguma forma. Agradecer a presença dele e colocando aqui à disposição do Lions esse espaço, sempre que houver qualquer movimento, nós estaremos sempre à disposição. E a nossa atividade aqui é agitar a comunidade, né? E levando informação para o mundo todo. Isso que é mais importante. Então agradeço a sua visita e até uma próxima oportunidade.